Gente, tudo bem? Boa tarde. Desculpa aí o atraso. É... Ah, ele tá vindo. Pode ir. Ó, gente, hoje é um tema que eu gosto bastante, né? É sobre antiagregação plaquetária, tem muita ligação com a cardiologia e com outras áreas, né, do hospital. Convidei o Dr. Halisson hoje para apresentar. Ele é um médico da instituição, acho que quase todo mundo conhece aqui, né? Não sei se. Ah, tá. O Halisson, ele é da cardiologia pelo Instituto do Coração da USP, fellowship em insuficiência cardíaca pelo Instituto do Coração, INCOR, tem título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e membro do corpo clínico do Hospital 9 de Julho. Halisson, agradeço, muito obrigado por ter aceitado dar essa palestra para a gente aqui, tá? É isso. Muito obrigado pelo convite, Maico. Com certeza é um dos temas mais estudados dentro da cardiologia e sempre é desafiador falar sobre as indicações e os possíveis eventos adversos, que com certeza é o que a gente não quer que aconteça aqui no ambiente hospitalar. Não tenho nenhum tipo de conflito para essa apresentação. Então, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre os mecanismos de ação, passando pelas evidências clínicas das indicações, a escolha do agente, a dupla antiagregação e os eventos adversos e segurança hospitalar. Estou falando baixo? Não? Tá. Qual que vocês vão me avisando aí. Então, primeiro, por que é tão importante para nós da cardiologia inibir as plaquetas, né? Como a gente sabe, as plaquetas ela tem um papel importante, fundamental aí na homeostasia primária, então na patologia e na formação do trombo arterial. E a gente sabe que após a ruptura e a erosão dessa placa aterosclerótica, a gente expõe a gente acaba ativando aí toda uma cascata das plaquetas, desde ativação, adesão e agregação plaquetária, culminando aí para a formação de um trombo oclusivo e, consequentemente, um infarto, se for no coração, AVC ou doença oclusiva arterial periférica. Além disso, a gente sabe que a inibição das plaquetas está bem comprovada, tem um impacto clínico bem comprovado, uma redução significativa de mortalidade cardiovascular, reinfarto e AVC isquêmico. Então, é uma das intervenções farmacológicas aí com maior NNT, favorável na cardiologia preventiva. E o que a gente hoje busca é um equilíbrio entre risco e benefício, né? Então, a gente sabe que a inibição reduz trombose, mas, consequentemente, aumenta o risco hemorrágico. Então, a gente, basicamente, na nossa apresentação, a gente vai falar sobre aspirina, o clopidogrel, o ticagrelor e o prasugrel, né? Cada antiplaquetário atua em um passo distinto aí na ativação plaquetária, e isso permite aí combinações entre eles, com menor risco aí de resistência e com maior benefício clínico. Então, o primeiro delas, né, a mais antiga, a aspirina, o ácido acetil salicílico, ele continua indispensável aí na nossa prática clínica. E como mecanismo de ação, a aspirina ela acetila de forma irreversível, né, a COX-1 lá nas plaquetas, bloqueando a síntese do trobexano A2. E como a plaqueta ela não tem núcleo, esse efeito ele dura ali durante toda a meia-vida da plaqueta. A gente sabe que existe a dose terapêutica, a dose anti-inflamatória, que a gente vai falar aqui é basicamente sobre a dose antiplaquetária, que ocorre até mesmo em doses mais baixas, de 75 a 100 miligramas por dia. E a dose recomendada nas síndromes coronarianas agudas é de 150 a 300 miligramas, e a gente acaba até pedindo para que o paciente mastigue para que essa absorção seja mais rápida. E o que mudou, o trial que mudou tudo aí foi lá na década de 80, o ISIS-2, tá? Que a gente comparou o uso do placebo versus streptokinase, que era o trombolítico da época, e versus apenas o uso da aspirina e a aspirina mais streptokinase. Então a gente viu que a aspirina por si só já reduzia a mortalidade aí em torno de 23% e a combinação dos dois mostrou uma redução aí em torno de 42%.
E desde então, nas seguintes meta-análises, na década de 90, esse mesmo benefício foi comprovado também na angina instável e no infarto sem supra também. Bom, só um pouquinho rapidamente também sobre o clopidogrel. Então, o clopidogrel, ele é um profármaco inativo, né, que é absorvido pelo intestino, transportado até o fígado e lá no fígado, através do CYP2C19, ele é transformado em um metabólito ativo, tá? Ele se liga de forma irreversível ali ao P2Y12 do ADP na superfície plaquetária, reduzindo a agregação induzida por ADP. Só lembrando aqui que mais ou menos de 3 a 5% da população tem um polimorfismo no CYP2C19, e isso acaba, de alguma forma, reduzindo a eficácia da clínica do clopidogrel. E o trial que mudou na nossa indicação aí do clopidogrel foi em 2001, o CURI, que mostrou realmente uma redução do risco relativo de 20% na combinação de aspirina com clopidogrel. O Clarity viu que os pacientes, até mesmo aqueles que foram submetidos à fibrinólise, tá, o trombolítico, também reduziu aí o risco de reinfarto e 20% do desfecho composto de morte, infarto recorrente. Em relação ao ticagrelol e o prasugrel, que é a nova geração aí dos inibidores do P2Y12, eles são mais potentes, né, de ação mais rápida e com algumas diferenças entre eles. Em relação ao ticagrelor, ele tem ação direta, então ele não requer aquela ativação hepática, então sofre menos de variabilidade genética e ele tem uma inibição mais previsível entre os pacientes, tá? Ele se liga de forma reversível ao P2Y12, então sabe-se que com a suspensão do ticagrelor a gente consegue aí recuperar a função plaquetária em até 3 a 5 dias. Ele tem um início bem mais rápido que o clopidogrel, então o pico plasmático em 1h30 a 3 horas, e a dose de ataque fica em torno de 180 miligramas, 2 comprimidos. Ele tem esse efeito pleiotrópico, que é a inibição da recaptação da adenosina, uma possível vasodilatação que alguns dos pacientes referem aí uma sensação de dispneia após a introdução do ticagrelor. O prasugrel, ele é um profármaco também, mas com uma conversão mais eficiente, pode ser tanto por via CYP2C19 ou pelo CYP3A4. Ele se liga de forma irreversível também, com um efeito mais intenso e menos variável que o clopidogrel, tá? A dose de ataque é de 60 miligramas e a manutenção de 10 miligramas por dia. Lembrando que em pacientes acima de 75 anos, a gente costuma reduzir essa dose de manutenção para 5 miligramas, e para os pacientes com um peso menor que 60 quilos, também a gente costuma reduzir essa dose. Essa é uma importante contraindicação ao prasugrel. Então, o prasugrel é contraindicado em pacientes com AVC ou AIT prévio, então a gente não faz, né, nem numa situação de emergência, então a gente sempre dá preferência ao ticagrelor ou clopidogrel. E os estudos que mudaram foi o Plato, que comparou o ticagrelor versus o clopidogrel lá em 2009, tá, que mostrou uma redução no desfecho de primário de 16%, tá, em mortalidade por todas as causas, pelo desfecho primário, e de 22% de mortalidade por todas as causas, tá? Mas isso culminou ali no aumento no sangramento, mas não no sangramento cirúrgico. O Triton, que comparou o prasugrel versus o clopidogrel, também mostrou uma superioridade desses dois, né, do prasugrel quanto do ticagrelor versus o clopidogrel. Então, no Triton é só do prasugrel, e também mostrou essa superioridade ao clopidogrel. Em 2019, eu estava até no primeiro ano da clínica médica, esse foi um estudo bem comentado, a gente comentou bastante no ano de 2019, que fez um estudo head-to-head, que é bem difícil na cardiologia, né, porque a maioria dos nossos estudos tem um financiamento pela indústria farmacêutica, e dificilmente alguma empresa farmacêutica vai colocar, né, à prova aí a sua medicação, comparando uma medicação diretamente com a outra, mas o governo alemão ele fez essa comparação do prasugrel versus o ticagrelor.
E nos surpreendeu que o prasugrel acabou sendo superior ao ticagrelor, sem mostrar, sem aumentar o risco hemorrágico, e que, principalmente naqueles pacientes, né, aí seriam só pacientes que foram submetidos à angioplastia, porque o prasugrel ele só pode ser feito na sala de hemodinâmica, após conhecimento da anatomia do paciente, e por isso, né, a Sociedade Europeia, eles acabam colocando o prasugrel acima ali do ticagrelor como preferência. Então, só para a gente relembrar, o prasugrel sem angioplastia, ou seja, sem intervenção percutânea, ele não pode ser feito, porque além de não mostrou um benefício isquêmico e também aumentou muito mais o risco de sangramento. Tá? Então, é por isso que prasugrel como pré-tratamento, então vocês não vão ver prasugrel sendo feito na sala de emergência. Então, se algum médico do pronto-socorro prescrever, não libera, não é para ser feito ali, tá? Então, em relação às indicações clínicas, que é o que a gente vai discutir bastante aqui, em primeiro, no cenário de infarto com supra. Então, o infarto com supra, só para a gente relembrar, é o paciente que chega com dor no pronto-socorro, que é feito o eletrocardiograma em até 10 minutos e o médico constata que realmente tem um supra do segmento ST, tá? Que é um achado compatível com infarto que precisa de uma intervenção muito rápida e precoce, né? Então, esse paciente, né, pensando aqui, principalmente aqui no cenário Hospital 9 de Julho, esse paciente vai ser direcionado imediatamente para a sala de hemodinâmica. Então, já que esse paciente vai para a angioplastia primária, a gente vai dar preferência pelo prasugrel, salvo as contraindicações, e ou o ticagrelol. A gente não utiliza mais o clopidogrel nesse cenário, nesse paciente que teria um benefício muito maior com esses antiagregantes do que o clopidogrel, tá? Então, se algum médico também chegou um infarto, o paciente está indo para a sala de hemodinâmica, se prescrever clopidogrel, alguma coisa tem que ser questionada, tem que perguntar o que está acontecendo, né? Pensando num cenário fora, Hospital 9 de Julho, eu estou aqui há 4, 5 anos, nunca precisei fazer fibrinolítico na sala de emergência. Eu acho que eu fiquei sabendo de um caso, não sei se alguém acompanhou algum paciente também, mas a gente sabe que fora do Hospital 9 de Julho, em outros serviços que não tem sala de hemodinâmica disponível, ou seja, cateterismo disponível ali, a gente acaba fazendo o fibrinolítico. E nesses casos, o ticagrelol e o prasugrel não podem ser feitos, tá? Então, por isso que ainda no SUS, o clopidogrel ele é amplamente utilizado e disponível também. Aquele paciente que, por alguma contraindicação ou procedimento, ou enfim, um paciente que às vezes já está em cuidados paliativos, exclusivos, né, em que o tratamento clínico é indicado ali logo de cara, o ticagrelol ou o clopidogrel podem ser utilizados, tá? Mas o prasugrel é somente na sala de hemodinâmica, então a gente não vai fazer nem mesmo no cenário pensando que esse paciente vai ficar somente em tratamento clínico. E em relação ao infarto sem supra, que é o que a gente acaba vendo com mais frequência, aqui no 9 de julho, e angina instável. Então, só para diferenciar, o infarto sem supra é aquele paciente que não tem um eletrodiagnóstico, ou seja, ele chega com dor no torácica, às vezes com uma dor torácica típica, mas o eletro é normal, né? Ou não tem nenhuma uma alteração compatível com supra de segmento ST. E a primeira troponina vem positiva e a segunda faz uma curva, e isso indica que esse paciente está tendo realmente um infarto sem supra. E angina instável é aquele paciente que tem todas as troponinas negativas, mas que tem uma dor típica, é um paciente de alto risco e que também vai ganhar aí uma avaliação de uma estratificação de coronário. Nesses casos, então, aqui pensando no 9 de julho, a maioria desses pacientes eles vão ganhar uma estratégia invasiva em até 24 horas. Portanto, ele não precisa receber mais o pré-tratamento que nem a gente fazia antigamente. O paciente chegou, mesmo no infarto sem supra, a gente dava AS com clopidogrel, enfim, e às vezes AS com ticagrelol. Aqui, que a gente sabe que o paciente com certeza vai para a sala de hemodinâmica dentro de 24 horas, a gente não precisa fazer o segundo antiagregante. Então,
mesmo que o médico ou, enfim, alguém fale, vai tomar o segundo antiagregante, é sempre bom a gente questionar, porque a gente sabe que quando a gente faz o segundo antiagregante, e se esse paciente for para a sala de cateterismo e descobrir que ele precisa de uma cirurgia, né, isso a gente pode atrasar ou aumentar muito mais o tempo de internação, o tempo de complicação ali intra-hospitalar. Então, hoje, a gente não faz mais o segundo antiagregante, mesmo nos casos de infarto sem supra e angina instável. Inclusive, é uma coisa que é difícil, às vezes, principalmente quando os médicos são um pouquinho mais velhos, é, no sentido que eles estavam todo o tempo acostumados a fazer isso, que ele não faça o segundo antiagregante. Isso, às vezes, até o paciente às vezes sobe do pronto-socorro sem o segundo, mas chega na UTI, o médico vai lá e prescreve, mesmo sabendo que amanhã de manhã o paciente vai para o cateterismo, ou enfim, que você poderia atrasar ali o próximo passo desse paciente. No caso de estratégia conservadora, então é um paciente que não vai para o cateterismo, a gente pode fazer ticagrelol ou clopidogrel, e se caso tiver alguma contraindicação, o clopidogrel ele pode ser utilizado em todos os casos. Então, só para a gente comparar o clopidogrel, ticagrelol e prasugrel, né, só para a gente lembrar algumas coisas, o início de ação do clopidogrel ele é mais demorado. Então, no cenário SUS, por exemplo, eu não sei se alguém ainda trabalha no SUS, às vezes é o que a gente tem de disponibilidade e por conta da ida para o cateterismo e da necessidade que o clopidogrel tenha um início de ação mais rápido, a gente acaba fazendo uma dose maior de clopidogrel, às vezes até mesmo 600 miligramas, né? Porque esse paciente vai ganhar um stent e a gente quer evitar aí risco de trombose de stent. Então, com fibrinólise, pensando no Fórum Hospital 9 de Julho, o clopidogrel é o único, é o único segundo antiagregante que a gente acaba utilizando. Em relação ao AVC isquêmico e AIT, né, o papel do antiplaquetário para o AVC isquêmico não cardioembólico, ou seja, aquele paciente que tem provavelmente aterosclerose, né, então tem placa de ateroma e que provavelmente foi é, a etiologia desse AVC, a gente acaba indicando também AS nas primeiras 24 a 48 horas e DAPT aí por até 21 dias, tá bom? Lembrando, o prasugrel também não, nesses casos de AVC ou AIT também não são indicados. E aí, após a fase aguda, preferia monoterapia, então passou daquela fase aguda, a gente deixa apenas pensando no AVC, apenas um antiagregante em monoterapia aí de longo prazo. Em relação à doença arterial periférica, né, então a gente tem tanto o AS ou o clopidogrel para prevenção cardiovascular, então o pessoal da vascular acaba passando bastante também, e hoje a gente, depois do estudo do COMPASS Trial, a gente viu um benefício naqueles pacientes com doença arterial periférica sintomática, que tem outra doença aterosclerótica bem estabelecida, ou paciente que já infartou, que já teve AVC, a gente usa essa combinação de rivaroxabana 2,5 duas vezes ao dia, mais AS. Acho que vocês devem ter visto pouco, mas que alguém já deve ter visto essa dose aqui de rivaroxabana, que é o Xarelto, desculpa, que é o mais conhecido, e que a gente acaba indicando nesses pacientes bem selecionados, tá? Não é uma indicação tão fácil, vamos dizer assim, porque a gente sabe que isso aumenta muito o risco de sangramento desse paciente, tá? E às vezes esse paciente que tem doença aterosclerótica difusa é um paciente mais idoso, é um paciente com várias comorbidades, então tudo isso precisa ser levado em consideração aí na decisão. Em relação ao stent de coronário eletivo, né, a gente sabe que às vezes o paciente interna somente para fazer o cateterismo, descobre que tem uma lesão, e o médico acaba decidindo colocar um stent. Essa duração da DAPT, ela também muda, diferente daqueles cenários ali que a gente estava comentando, tá? E aí a gente pode utilizar de 1 a 6 meses, a depender do risco isquêmico desse paciente ou versus risco hemorrágico. E um cenário que é até relativamente comum, que é o último cenário ali, que é quando o paciente tem uma indicação de anticoagulação plena, né, que a gente fala, que é quando o paciente tem, por exemplo, uma fibrilação atrial, ou um paciente que acabou de ser diagnosticado com tromboembolismo pulmonar ou TVP, e que a anticoagulação ela é necessária. Então, a gente vai acabar fazendo tripla terapia,
ali. Hoje a gente tende a fazer uma tripla terapia com o menor tempo possível, às vezes só durante a internação, e na hora que o paciente vai de alta, a gente deixa apenas o anticoagulante, mais um único antiplaquetário. E na maioria das vezes a gente acaba preferindo clopidogrel em relação ao AS, por conta mesmo do perfil de sangramento. Então a gente acaba fazendo clopidogrel mais apixabana, por exemplo, e ao invés de terapia tripla. Em relação à dupla antiagregação, né, a gente falou um pouquinho que, em relação à farmacodinâmica, o AS bloqueia a via do troboxano A2 e os inibidores do P2Y12 bloqueiam a amplificação via DP, né? E essa inibição simultânea produz um efeito aí superior, com certeza, a qualquer monoterapia, tá? Então, o que a gente acabou de falar, esse equilíbrio é o que realmente a gente busca, né? O que a gente hoje tem como desafio, que é tentar reduzir o risco isquêmico sem aumentar muito o risco de sangramento desse paciente. E hoje a gente tem algumas calculadoras, como o DAPT Score, em que a gente aumenta, prolonga o tempo de antiagregação, e o Precise DAPT, que hoje a gente também nos auxilia naquela decisão de reduzir o tempo de DAPT. E aqui só recomendações atuais, só para vocês terem uma ideia. Então, no infarto com supra, com angiopatia, a gente tende hoje a deixar por 12 meses, né, que é o que a gente sempre pensava, né, em relação ao ticagrelor ou prasugrel mais AS. No infarto sem supra, também ali 12 meses, em alguns casos a gente até começa a considerar um pouquinho menos. No paciente que teve síndrome coronariana, mas que se manteve em tratamento clínico, também por 12 meses. No stent eletivo, a gente começa a reduzir para 1 a 3 meses, mas naquele paciente com alto risco isquêmico, de 6 a 2 meses. E no paciente que tem alto risco hemorrágico, hoje às vezes a gente considera DAPT apenas por 1 mês. Então, nos últimos anos, a gente tem tentado uma curva diferente, buscado aí, ao invés de mais medicações, a gente está tentando reduzir todo esse tempo, né? Porque a gente lida muito com as consequências de deixar esse paciente duplamente antiagregado. Então, desde 2019, a gente tem algumas publicações que tentaram comprovar o menor tempo possível aí de DAPT. E eu vou chamar atenção para esse estudo que foi apresentado no Congresso Europeu ano passado, em 2025, que é um estudo brasileiro, então foi muito comentado entre nós aqui. Também foi publicado no New England, que é uma das revistas mais famosas, vamos dizer assim, mais reconhecidas dentro da cardiologia, e foi coordenado lá pelo Einstein, e foi exatamente para testar se a gente conseguiria deixar a aspirina, né, a nossa aspirina aí de lado, ou até mesmo reduzindo ela aí de forma muito precoce, né? Eu acho que, deixa eu ver se eu coloquei aqui o tempo, mas, então os pacientes eles eram randomizados em até 4 dias da internação e para retirada da aspirina logo no início, e deixaria somente monoterapia com prasugrel ou ticagrelor por 12 meses. E a ideia foi avaliar, primeiro eles tentaram avaliar o desfecho isquêmico. Então, se de alguma forma isso não aumentaria muito o risco do paciente ter um novo infarto, né, um novo evento. E viu-se que na monoterapia, então, ó, na monoterapia teve 7% versus 5,5% na DAPT. Então, a gente começou a ter um risco aumentado de isquemia, que é o que a gente não quer que aconteça, e, e isso acabou não atingindo a não inferioridade, o estudo foi interrompido, enfim, por conta disso, tá? E a outra avaliação que a gente faria era em relação ao sangramento, mas mostrou que uma coisa que a gente sabe, que é relativamente óbvio, mas que a monoterapia, ela reduziu em 60% o risco de sangramento desse paciente, tá? Só que o porquê também que a gente busca, né, o que a gente hoje ainda faz com tanta fidelidade, vamos dizer assim, adapte ali naquele início, logo após o implante do stent, né, mostrou que no caso de monoterapia, na retirada do AS, teve 12 casos de trombose de stent. E trombose de stent é um evento de alto risco aí
de mortalidade para esse paciente. Então, assim, só concluindo, a retirada imediata da aspirina reduziu os sangramentos pela metade, mas não foi não inferior em eventos químicos, né? Então, a DAPT ainda permanece segura, e principalmente nas primeiras semanas da síndrome coronariana. Esses são os dois score, tá? Só para a gente também, às vezes a gente pega um paciente, quando você foi que você tomou, você está tomando essa dupla antiagregação, né? Ele fala, desde 2024. Aí sempre vem aquela, será que ele nunca mais voltou no cardiologista? Ou se realmente o cardiologista dele decidiu, às vezes, estender até 18 meses, adapte aí, por conta do implante do stent, pelo risco isquêmico, né? Na maioria das vezes é porque ele não voltou mesmo, né? A gente sabe, mas só para a gente saber que existe a possibilidade de estender. E naqueles pacientes com alto risco, né, a gente também pode se guiar por uma DAPT ali de 3 a 6 meses, através da Dapt, que é para utilizar aí, a gente somar aí com outras comorbidades, enfim, com outra avaliação do paciente, pensando em reduzir. Adapte em populações especiais, então nos pacientes com mais de 75 anos, a gente sempre sabe que esse paciente tem maior risco hemorrágico. Aqui eu até coloquei prasugrel como contraindicado, mas alguns serviços eles não utilizam por conta desse risco aumentado, tá? Em alguns casos a gente utiliza, mas faz aquela dose reduzida de manutenção, tá? Lembrando também, é, né, nesses casos, sempre considerar uma duração reduzida da DAPT e um protetor gástrico também de forma obrigatória nesses pacientes. Em relação ao paciente de baixo peso, também o prasugrel causou nessa subpopulação maior risco de sangramento. Então, na maioria das vezes, a gente tenta ou acaba preferindo o ticagrelor mesmo, ou uma dose menor do prasugrel. Em relação à insuficiência renal, o paciente pode utilizar tanto o clopidogrel quanto o ticagrelor. Lembrando que o ticagrelor tem esse efeito logo após o início de aumentar um pouco a creatinina do paciente, mas não por conta de nefrotoxicidade, mas sim por conta de mecanismo tubular, sem trazer nenhuma consequência de doença renal para o paciente. E o prasugrel tem que ser usado com cautela, principalmente no paciente com doença renal crônica mais avançada. Em relação à insuficiência hepática, já é um paciente mais grave, é um paciente mesmo de difícil decisão, né? É um paciente que já tem um risco muito elevado de sangramento. O clopidogrel ele pode ser comprometido aí por menor ativação, e o ticagrelor ele é contraindicado na disfunção hepática grave, e o prasugrel tem que ter uma cautela similar aí também. Então, sempre é um desafio, né? Acho que é ela que é do andar dos pacientes com cirrose, enfim, então, aguardando às vezes transplante hepático. Em relação, então, a eventos adversos, segurança hospitalar, então, importância de todos nós estarmos em vigilância ali para evitar qualquer complicação intra-hospitalar aí desses pacientes. Então, o principal evento que a gente está desde o começo falando, realmente, que a gente vai estar todo o tempo em vigilância, é o sangramento, né? A complicação aí mais temida. E nos casos de sangramento, em alguns casos a gente vai sempre seguir essa linha, suspender o antiplaquetário, avaliar até entender qual a gravidade desse sangramento desse paciente, né? Então, o paciente que chega no pronto-socorro sangrando, a primeira coisa realmente é suspender até a gente entender qual a gravidade desse sangramento, realizar medidas locais de suporte, né? Transfusão, de concentrado de hemácia, enfim, ou até mesmo de plaquetas. E o último passo, que seria ali pensar em reassumir esse antiplaquetário, né, principalmente no paciente que ainda está em risco ali isquêmico. Então, sangramento gastrointestinal, a gente sempre vai buscar a prevenção ativa, né? Então, os principais fatores de risco é o paciente com idade maior que 65 anos, que já teve uma úlcera péptica prévia, uso de AINES ou anticoagulantes, que tem H. pylori, ou que faz uso de corticoide crônicos, tabagistas, né? E a gente sabe que pelo menos dois fatores de risco desses juntos aumenta muito o risco aí de sangramento do trato gastrointestinal. Então, a gente acaba preferindo os IBP, né? Principalmente nesses pacientes.
E a gente levanta uma questão aqui que eu até coloquei ali, que o omeprazol, ele pode reduzir a ativação do clopidogrel, então hoje a gente tem preferido o pantoprazol e o lansoprazol. Eu falei até para o Mike que é um pouco controverso, tá? Porque às vezes alguns trouxeram que isso é visto apenas em laboratório, mas que na prática clínica isso não era tão claro. Mas de qualquer forma, no hospital, aqui e em outros hospitais de grande porte, a gente tem a disponibilidade do pantoprazol, a gente acaba preferindo. Em relação ao efeito colateral da dispneia, acho que é sempre importante a gente ter esse conhecimento, porque quanto mais a gente tentar tranquilizar o paciente, né, mais ele vai entender que isso é um processo autolimitado, né, que logo ali, após uma semana, o paciente pode se adaptar e, enfim, não ter mais essa sensação, essa dispneia mesmo. Mas, em alguns casos, a gente vai acabar ficando, preferindo aí a troca desse segundo antiagregante. Então, vocês podem nos ajudar a convencer o paciente que dá para ele esperar, que é um efeito que vai passar, enfim. Em relação a outras reações adversas, né, a trombocitopenia também pode causar, tá? Mas eles colocam clopidogrel raramente causa isso, a PTT, por exemplo, e sempre é importante monitorizar o paciente com contagem plaquetária, né? Enfim, principalmente ali nos primeiros dias de uso. O ticagrelol tem uma possível associação com elevação do ácido úrico, tá? Então, em alguns pacientes pode elevar a uricemia ou até mesmo precipitar gota. Então, pacientes que têm gota ou que tiveram gota no passado, é bom sempre ficar em alerta. E em relação à bradicardia, é uma coisa que a gente sempre esquece, mas que também pode acontecer. Então, a ticagrelol ele pode causar pausas sinusais, especialmente noturnas. Então, se atentar principalmente àquele paciente que já tem algum grau de distúrbio de condução, esse paciente tem, às vezes, maior risco de bradicardizar depois do início do ticagrelol, tá? Em relação à resistência ao clopidogrel, hoje, às vezes, alguns pacientes a gente acaba pesquisando, né? Porque às vezes o paciente só precisa ficar com um antiagregante, ou é um paciente que já teve um sangramento importante, vigência de DAPT, e às vezes a gente quer deixar somente o clopidogrel, mas a gente sempre fica naquela dúvida se esse é um paciente que talvez teria uma metabolização mais lenta aí, e hoje a gente pode fazer genotipagem desses pacientes também, tá? Aqui em relação aos antiplaquetários no perioperatório, então pensando que nessas situações aqui, então no paciente que vai ser submetido a uma cirurgia letiva e que tem um stent há menos de um mês, na maioria das vezes a gente acaba orientando a adiar, se possível, essa cirurgia, tá? Principalmente pelo risco de trombose. Agora, se é uma cirurgia eletiva e já tem mais de 12 meses, a gente suspende com tranquilidade o segundo antiagregante. E na maioria das vezes a gente tenta manter um dos antiagregantes, se possível. No caso de urgência, né, a gente vai avaliar ele caso a caso. Se for uma cirurgia que permite manter, a gente vai acabar mantendo, mas se não, o paciente vai para a cirurgia, a gente vai ter que correr atrás aí das possíveis complicações, tá? Em relação à cirurgia cardíaca, né, a gente, o que eu falei, a gente pode atrasar se a gente fizer adapte. Então, por exemplo, o paciente acabou recebendo por algum motivo e depois o médico lá passou e decidiu que vai para a cirurgia cardíaca. No caso de ticagrelol, hoje a ESC já coloca como 3 dias, já tem uma segurança na suspensão, mas no caso do clopidogrel e do prasugrel, a gente às vezes espera até 5 a 7 dias, tá? Em relação às interações, são interações que a gente já conhece, mas que é sempre bom reforçar em relação ao uso dos antiplaquetários mais anticoagulantes, né? Então, a gente sabe que esse paciente, essa terapia tripla tem que ser pelo menor tempo possível. O uso de ARNIs com os antiplaquetários também aumenta o risco de sangramento gastrointestinal. E algumas medicações, como cetoconazol, claritromicina e ritonavir, podem aumentar a exposição ao ticagrelol e a rifampicina e carbamazepina pode reduzir a eficácia. Então, sempre a gente dá uma pesquisada, sempre para não deixar passar essas possíveis interações. Então, que eu só para a gente
falar um pouquinho, mas esse papel de vocês é fundamental, principalmente na segurança desses pacientes, né, na detecção das possíveis interações, nos ajustes de dose. Hoje a gente tem inteligência artificial que nos ajuda bastante é, nessa, nessa busca pelas possíveis interações, em relação até à própria educação do paciente, né, orientar bem esse paciente na alta hospitalar. Às vezes a gente acaba falando, o paciente ele não vê, ele não entende a necessidade tão importante de, às vezes, tomar dois antiagregantes, aí às vezes ele suspende, ou ele fala, mas eu não vou tomar isso, né? Então, é sempre importante a gente sempre ter em mente que a educação e a orientação do paciente é fundamental para o uso correto das medicações. E, então, só para a gente fechar os pontos para casa, também o AS ele é insubstituível, então a gente ainda usa bastante. Então, a gente tentou tirar o AS de cena aí, mas a gente não foi feliz, vamos dizer assim. O P2Y12 ele é preferencial aí na síndrome coronariana com angioplastia, né? Então, a gente lembrando que o prasugrel e o ticagrelor são superiores, então, quando possível, escolher um desses dois. O cuidado com o prasugrel, que a gente reforçou, né? Não utilizar naqueles pacientes com AVC e IT prévio. E lembrando que sempre a duração da DAPT são personalizadas. é, e aí a gente sempre tem que pensar que ou esse paciente recebeu uma orientação diferente, ou se ele tem alguma outra indicação aí para continuar. Acho que eu trouxe só isso aqui para finalizar. Só uns cenários clínicos da vida real aí. Então, o paciente, qual antiagregante escolher? Então, naquele paciente, 55 anos, chegou no pronto-socorro, foi identificado infarto com supra, foi para a sala de cateterismo e não tem nenhuma contraindicação, a gente vai preferir ticagrelor ou até para fazer na sala de emergência, mas a gente sabe que o prasugrel também pode ser feito na sala de hemodinâmica, tá? Paciente com 72 anos, infarto sem supra, foi para angioplastia, tem um peso de 58, teve um AVC há um ano atrás. Então, o prasugrel sai do cenário e a gente acaba preferindo ali o clopidogrel. Nesse caso também a gente pode utilizar o ticagrelor, tá bom? 60 anos, infarto com supra, o paciente foi submetido também à angioplastia, tem uma úlcera péptica ativa e um alto risco hemorrágico, né? E aí a gente vai fazer DAPT ali pelo menor tempo possível, de 1 a 3 meses, e depois apenas monoterapia, pensando que esse paciente também deve receber um IBP aí de forma obrigatória. Paciente de 48 anos, infarto sem supra, angioplastia, diabético, multiarterial, sem contraindicações. Prasugrel também pode ser feito lá. Esse paciente, principalmente, a gente tem que lembrar, às vezes o diabético ele é multiarterial, ele tem outras lesões, então a gente às vezes deixa ele para o cateterismo, que às vezes esse paciente tem uma possível indicação de cirurgia cardíaca e a gente pode atrasar se a gente fizer o pré-tratamento, às vezes, na sala de emergência. Paciente de 65 anos, que teve o diagnóstico de angina instável, sem alto risco, tem um tratamento e acabaram optando aí por tratamento clínico. Tratamento clínico, clopidogrel nesses casos, tá? E o paciente de 70 anos, que já tem um histórico de fibrilação atrial, internou com infarto sem supra, foi para angioplastia e precisa manter a anticoagulação, a gente vai dar preferência à terapia tripla por 1 a 4 semanas, e depois, quando ele tiver alta, o anticoagulante mais clopidogrel por 12 meses. Bom, foi isso que eu trouxe para vocês. Espero que a gente tenha conseguido revisar aí bastante coisa. E se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou perguntar de algum caso que vocês viram, enfim, para a gente discutir alguma coisa prática também, fiquem à vontade. Obrigado. Gente, alguém tem alguma dúvida para tirar? Quer aproveitar o Halisson aqui? Não? Halisson, só tem uma pergunta. Quando o paciente necessita fazer uso de anticoagulante dose plena, a primeira escolha e única vai ser sempre o clopidogrel ou tem algum caso específico que pode ser usado o ticagrelor ou o prasugrel? A gente acaba preferindo o clopidogrel mais pelo perfil de risco, então a gente sabe que o clopidogrel hoje tem menos associação com risco de sangramento, então a gente acaba preferindo ele, porque o anticoagulante já aumenta muito mais o risco desse paciente, do sangramento.
Então, na maioria das vezes, a gente acaba só clopidogrel, mais ou rivaroxabana ou apixabana, que é o que a gente faz mais na prática. Na verdade, eu só queria que você falasse um pouquinho sobre o manejo. Aham. Quando o paciente ele tá com a rivaroxabana em dose baixinha, né? Ele tá lá com o DAPT bonitinho, aí geralmente entra no hospital e entra o TEV junto. E tem muita gente que vê os dois, só pensa em risco aumentado e até mesmo intervém com o médico. Quero que você fale um pouquinho sobre esse manejo, assim, de como utilizar, quanto tempo, se de fato precisa retirar, se não precisa retirar, só para que fique claro, Sim, porque tem abordagens e abordagens sim. referente a isso. Excelente pergunta, porque sempre é um desafio, né? Eu estava até falando para o Maico que eu fui dar alta hoje, por coincidência, para uma paciente, e eu fiz toda a receita dela, baseado no que ela estava tomando, e na hora que eu entreguei a receita, a filha me questionou, falou assim, mas ela tomava, ela falou até o nome comercial do Rivaroxabana, eh, não era Xarelto, era um outro genérico, falou que estava tomando 2,5, que ela tomava 2,5 duas vezes e suspenderam na hora que ela entrou no hospital. É, e realmente, eu falei, nossa, eu falei pro Michael, passou batido porque quando ela internou, houve-se a suspeita de infarto, então ela foi pra UTI. Na UTI solicitaram o cateterismo, então deixaram ela sem heparina, enfim, e sem a rivaroxabana. Primeiro ficaram com medo de fazer o cateterismo, usando a dose e tudo. E que possivelmente ela poderia receber uma dupla antiagregação ali naquele momento, se fosse necessário. Então, nesses casos, a gente acaba preferindo sim suspender, né, porque vai ser submetido a um procedimento, a gente ainda precisa entender como é a rivaroxabana 2,5, que é essa dose menorzinha, usada duas vezes, ela é para prevenção, né, um paciente que já tem um risco muito aumentado, que tem aterosclerótica difusa, a gente acaba, nesses casos, suspendendo. Mas no caso que o paciente internou por outro motivo e que ele faz uso contínuo, a gente deve manter. Mas o que acontece? Muitos dos médicos ficam com medo quando vê a profilaxia para TEV, mais a rivaroxabana 2,5. Essa dose não é anticoagulação. Então ou a gente anticoagula, ou a gente faz a profilaxia, então acaba que muitos dos médicos têm medo. E às vezes tira, suspende, às vezes demora para voltar. Então, eu até questionei essa paciente, falei, mas você sabe por que toma? Às vezes nem o paciente entende por que toma. Então, o médico vai lá e suspende. Mas, a princípio, você deveria, se for por outro motivo que ele internou, você deveria manter a rivaroxabana nessa dosezinha com a profilaxia. E, no caso dessa paciente, que talvez ela fosse submetida a DAPT ali por conta do infarto, né, do possível infarto que ela estava apresentando, nesses casos a gente prefere suspender, deixar apenas DAPT, e aí depois decidir se lá na frente a gente voltaria com essa dose menor, mais monoterapia de antiagregante, tá bom? Mas não dá para pensar nisso como anticoagulação, enfim, assim, fica muito, né? Sim, sim. E tem médico que você vai perguntar, ele fala assim, não, mas já tá com heparina, já tá com muita coisa. É, sim. Mas é difícil, não é fácil, né? E tem muito médico que não concorda com essa indicação, assim, né? É o que eu falei, são casos muito selecionados. A gente está melhorando, tentando reduzir um risco de isquemia, né? Mas a gente também tem que pensar que a gente está aumentando muito o risco desse sangramento. Então, todo esse tempo, eu só indiquei para uma paciente, mesmo assim ela não quis usar. Então, não é fácil. Os vasculares, às vezes, eu acho que eles acabam convencendo mais, né? Eles lidam mais com a doença arterial periférica, enfim. Então, talvez eles consigam prescrever muito mais do que a gente. Alisson, acho que uma última dúvida, se alguém tiver mais, também pode perguntar. Quando o paciente tem uma contraindicação absoluta assim, de usar o AS, Uhum. tem algum que é preferível utilizar, seu Prasgel, Ou tica, ou... ou Pransgrel. É, Quando o paciente, hoje a gente dificilmente deixa de não fazer o AS, né? Aí hoje a gente faz dessensibilização, a gente sempre tenta, né, só mesmo no histórico, assim, o paciente teve uma alergia muito grave, um choque anafilático, mas de qualquer forma, hoje a gente tem os protocolos, né, que no próprio sistema de dessensibilização da aspirina,
Mas se a gente for preferir para escolher um, a gente sempre prefere ou Tica ou Prasugrel, por conta que eles são de maior potência, tá? Então, se tiver que escolher entre os três, a gente, nesse cenário aqui, pensando agudo, a gente escolhe um deles. Beleza, então. Bem, não? Então é isso, Halisson. Quero agradecer. Muito obrigado por ter Obrigado. aceitado o convite, tá? Foi excelente. Não tenho nem o que Obrigado. falar. Muito obrigado. Obrigado.